Oi pessoal, tudo bem? Então estamos aqui no Fique Online para ter a nossa aula de filosofia. Meu nome é Vitor, como vocês já sabem. Hoje a gente vai ter a nossa aula de filosofia e o nosso tema da aula de hoje vai ser a filosofia de Platão. É um tema que em algumas turmas a gente já conseguiu começar e agora a gente vai retomar para ter uma abordagem mais completa sobre a filosofia de Platão. Platão foi um filósofo muito importante da Grécia Antiga. Por quê? Porque ele foi o principal discípulo de Sócrates. Como nós sabemos, Sócrates não deixou nada escrito. Então, tudo que nós sabemos, na verdade, a maior parte do que nós sabemos sobre o pensamento de Sócrates veio dos registros póstumos que o seu principal discípulo Platão fez. Na verdade, o que nós sabemos de Sócrates não vem só de Platão, também vem de outros discípulos. Só que o principal, que teve mais escritos, o que teve uma abordagem mais completa foi Platão. E, a partir da filosofia de Sócrates, Platão vai desenvolver uma teoria sua, uma teoria própria. Então vamos revisar alguns elementos rapidamente do pensamento de Sócrates, os elementos do pensamento de Sócrates que embasaram a teoria que Platão construiu em seguida. Então vamos lá. Vocês estão vendo nessa imagem que vai aparecer para vocês uma pintura que é a condenação de Sócrates à morte. Então é o momento em que Sócrates, é uma pintura do século XVIII, e retrata um momento em que Sócrates está prestes a beber a cicuta, que é o veneno que vai levá-lo à morte, por causa da condenação que ele recebeu da Assembleia Ateniense. Vocês percebem na imagem que os discípulos estão muito tristes, estão chateados, estão temerosos, mas Sócrates mantém serenidade, mantém calma, porque Sócrates pensa que a morte não é um mal em si, não se deve temer a morte. E quando a gente pensa sobre a morte, quando a gente reflete sobre a morte, a gente consegue chegar nessa conclusão. Ele raciocina assim: ou a morte é um sono eterno e dormir é muito bom, ou a morte significa a possibilidade de encontro com pessoas que nós admiramos e que já morreram. Então, seja um sono eterno, ou seja, um encontro com pessoas que nós admiramos, tanto num caso como no outro, não há o que temer. Por isso, a morte não é algo que nós precisamos ter medo, a morte é algo que a gente deve encarar com serenidade. E essa serenidade Sócrates está transmitindo nessa pintura belíssima do século XVIII. Então vamos lá, retomando alguns elementos da filosofia de Sócrates. Sócrates tinha um embate muito frequente com os sofistas na Grécia Antiga. Por quê? Porque os sofistas valorizavam o que a gente chama de doxa. O que é a doxa? Doxa, em grego, significa opiniões. Então, para os sofistas, a doxa, as opiniões, eram algo muito importante. As opiniões significam o que cada um pensa, o modo como cada um age, o modo como cada um vive, a variedade, a diversidade cultural que existe na humanidade. Então, para os sofistas, é algo admirável que exista essa diversidade, essa variedade de pensamentos entre as pessoas. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de viver, e os sofistas admiravam isso. E essa variedade, essa diversidade de jeitos de ser, de viver, de pensar, essa diversidade de opiniões, era chamado em grego como doxa. Só que Sócrates não queria saber da doxa. O que Sócrates queria é chamado em grego como episteme. Episteme significa verdade. Então, qual é a diferença entre doxa e episteme? Doxa são as opiniões, cada um tem a sua. Mas a verdade, a episteme, cada um tem a sua ou a verdade é uma só? A verdade é uma só. Então Sócrates não queria essa multiplicidade, essa diversidade, essa mudança que a gente tem nas opiniões, na doxa. O que Sócrates queria era a verdade absoluta, a verdade única, a verdade racional sobre as coisas. Então, por exemplo, Sócrates queria entender o conceito de beleza, a verdade sobre a beleza, a episteme do que é a beleza, por exemplo. Mas quando Sócrates perguntava sobre o que é a beleza e o conceito de beleza, as pessoas não respondiam com um conceito, não respondiam com uma definição. As pessoas respondiam com suas opiniões sobre quem é belo e quem não é belo. Então, por exemplo, Sócrates perguntou para Hípias, que era um sofista da época: Hípias, o que é a beleza? E Hípias respondeu: Sócrates, beleza é aquela mulher que está passando ali
é aquele cavalo da carruagem, é aquele edifício. Mas não era isso que Sócrates queria. Sócrates queria a definição, o conceito, a essência do que é a beleza. Sócrates não queria o que você acha belo ou o que você não acha belo. Então, quando Sócrates questionava sobre a beleza, as pessoas não respondiam com a verdade, com a definição, com o conceito. As pessoas respondiam com a opinião, suas opiniões. As pessoas respondiam com coisas belas, por exemplo. Para a gente ficar nesse exemplo da beleza, ele queria a beleza, mas as pessoas respondiam com coisas belas. A beleza é um exemplo, pode ser qualquer exemplo. Vamos pegar o exemplo da justiça. Sócrates queria saber o que é a justiça, o conceito de justiça. Mas as pessoas não respondiam um conceito, uma definição fechada. As pessoas respondiam o que elas achavam justo ou injusto. Coisas justas e coisas injustas. Sócrates não queria coisas, Sócrates queria os conceitos, as definições e as essências. Então, a partir dessa distinção que a gente já enxerga na filosofia socrática entre doxa e episteme, é a partir dessa distinção aqui que vai surgir a teoria do seu discípulo Platão, que é a teoria do mundo das ideias. Então, a teoria do mundo das ideias é uma teoria de Platão, que foi discípulo de Sócrates, e que Platão construiu a partir dos ensinamentos de Sócrates e dessa distinção que já havia nos embates socráticos entre doxa e episteme. E é sobre a teoria do mundo das ideias que a gente vai continuar na próxima aula. Então a gente fez essa revisão sobre o que Sócrates, sobre os embates que Sócrates tinha com os sofistas, essa distinção entre doxa e episteme, e tendo essa distinção em mente, a gente vai conseguir entender de forma mais simples a teoria do mundo das ideias de Platão na próxima aula. Até mais!